Muito bem, olá amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 15 de fevereiro de 2016, segunda-feira pós-carnaval. Então deixamos as distrações de lado e temos o ano pela frente. No entanto, eu esqueci de avisar no último Farol. Hoje foi feriado nos Estados Unidos, então nós não tivemos a negociação das bolsas americanas, o que levou a um pregão de menor volume no dia de hoje. Então amanhã, terça-feira, o mercado americano volta e a gente deve ver o padrão de volume voltar à sua normalidade. Bom, vamos às movimentações do mercado. A gente pode ver na tela que o índice Bovespa subiu 0,72%. Até um fechamento um pouco decepcionante frente à abertura que nós tivemos. O índice Bovespa chegou a subir mais de 2%. Então essa alta não foi assim tão expressiva. O candle não é lá muito bonito, mas a gente tem aí um padrão de zigue-zague ascendente. Eu continuo tendo uma visão altista para o nosso mercado de bolsa. No momento, eu gostaria muito de ver o rompimento desse último topo. Esse rompimento nos daria um sinal muito consistente de alta, para daí os preços provavelmente buscarem essa faixa próximo dos 44 mil pontos, onde a gente tem a retração de 0,618 desse ciclo. A retração de 0,382 já foi respeitada. Seria o teste desse suporte que foi rompido e provavelmente também seria o teste da LTB deste canal de baixa que vem atuando desde o topo de 2015. Ok? Nós também temos o cenário do mercado ter testado. Sei que fica um pouco difícil de ver agora com esse monte de linhas, mas nós temos a linha de retorno de um canal de baixa primário que se iniciou lá em 2010. Okay? Então a gente testou essa zona de suporte, o mercado aparentemente respeitou. Claro, foi um pouquinho além do que é normal nessas linhas mais longas e temos boas chances de ver alguma recuperação, pelo menos. O nosso mercado é claramente afetado pelo mercado americano. E no último farol nós discutimos o fato de que o mercado americano conseguiu reagir muito bem a uma zona de suporte, que é essa zona aqui que a gente está vendo no gráfico do índice Dow Jones, que não operou hoje. Então a gente teve um candle de força altista sexta-feira, o que sinaliza uma provável entrada de pressão compradora, e o mercado americano ajuda o nosso mercado a subir. Apesar de ter sido feriado nos Estados Unidos, a gente teve uma negociação nos futuros, uma negociação parcial. A gente olha aqui então o gráfico do S&P 500 futuro e a gente consegue realmente ver uma alta de 1,45%. Então a gente teve uma alta. Isso aumenta ainda mais as chances de a gente ver um movimento de alta no mercado americano em busca do topo marcado entre o final de janeiro e o comecinho de fevereiro. O que não descarta uma pancadinha para baixo amanhã. Eu suspeito que isso vai acontecer no mercado americano. É puro feeling, mas principalmente porque o mercado futuro subiu, com o mercado à vista fechado. Acho que vão dar um jeito de bater no mercado para conseguirem comprar de novo próximo do que seria do fechamento de sexta-feira, para então a alta ser solta. Aí é um chutão meu. Okay? Vamos para o gráfico do WinG16. O WinG16 superou a máxima de sexta-feira. Eu coloquei isso como um cenário de compra. A gente teria comprado provavelmente muito próximo aqui da mínima do dia. O mercado pulou, não teria compra aqui na abertura. O mercado, então, geralmente eu deixo no máximo 0,25% de distância para compra, então a gente teria executado. Mas eu mencionei também que o ideal, considerando que o WinG16 vai vencer agora na quarta-feira, já operar no WinJ. Ok? E aqui também deu para
gerar a posição e perceba que entrou um bom volume. Então a gente tem um zigue-zague ascendente, a média de 21 períodos já está querendo virar para cima, se é que já não virou. Já virou para cima, que é um cenário positivo. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, pessoal, rapidinho. Ok. Então, ainda vamos olhar o ING. Nós tivemos, primeiro, onde é que a gente estava na sexta-feira? A gente ajustou o canal de alta, tá? A gente tem um bom espaço dentro desse canal de alta para subir. Sexta-feira foi um pregão sem direção, mais de conotação altista, e no finalzinho do pregão a gente conseguiu romper essa resistência do gap, da fronteira do gap. Então, sinalizava um cenário de alta, né? O mercado hoje abriu numa forte alta, que não gerou posicionamento claro, tá? Eu não vi a operação aqui. Esse tipo de pregão que abre com gap importante, grande no futuro, eu acho ruim de operar. É bem comum a gente ter um fechamento parcial deste gap, tá? De qualquer forma, a gente não teve um sinal de compra, que seria pelo rompimento dessa ilha, desse primeiro movimento. Não trabalharia a venda aqui. O índice veio caindo. Aqui parecia que tinha marcado um fundo em cima da média móvel de 200, mas esse finalzinho do pregão foi de pressão vendedora, o que quase chegou a fechar o gap. Eu gostaria muito que o mercado tivesse feito diferente, que o mercado, quando tivesse depois dessa correção intradiária, tivesse se reaproximado da máxima do dia. Deixaria o cenário muito mais altista, mas não foi o caso. De qualquer forma, eu vejo esse cenário ainda com olhos altistas. Seria bom que o mercado não rompesse essa zona de suporte por volta dos 39.900. Mas se romper, não está fora, não tá fora aí do script aceitável. A gente tem essa LTA aqui que poderia segurar os preços, tá? Continuo achando que é momento de a gente ser agressivo na ponta compradora. De maneira geral, hoje no mercado, tá, nos principais papéis, não teve sinalização para a gente ser agressivo na ponta compradora. Hoje foi um pregão de tosqueiras, né? Papéis bem especulativos, fazendo movimentos bem interessantes no intraday. Nós vamos ver isso já já. No mercado americano nós já vimos, né? A gente pode olhar só o S&P 500 futuro, que vem desenvolvendo um bom movimento de alta. Eu desenhei um canal de alta aqui no S&P 500 futuro, e há espaço realmente para um movimento corretivo dentro desse canal. E se esse movimento corretivo for além do canal, um ponto que é importante é essa fronteira de gap aqui, né? Esse é um ponto que eu não gostaria de ver ser rompido. Se esse patamar for rompido, o cenário se complica lá nos Estados Unidos e, consequentemente, se complica também para nós aqui no Brasil. O dólar teve um dia de leve queda, 0,19, mas com um candle ainda branco, né? A gente sabe que o dólar está testando uma zona de resistência. Eu estou acompanhando esse gráfico na expectativa de ver um sinal vendedor que ainda não apareceu, tá? E qual é o risco até de não aparecer? Eu digo isso principalmente pelo cenário intradiário. Nós identificamos aqui um canal de alta. Desde sexta-feira o dólar vem andando de lado. O rompimento da máxima de sexta-feira seria um sinal na ponta compradora que poderia levar novamente ao teste da linha de retorno no canal de alta. Mas tinha espaço um pouco mais para um movimento lateral, para os preços se aproximarem da LTA. E foi o que o mercado fez hoje, né? Também não teve uma direção, não gerou nenhum setup confiável, mas se aproxima bastante da LTA e fica muito rente a essa zona de resistência, que era, no caso de hoje, a linha d'água, tá? Então a linha d'água muda para o pregão de amanhã, vem para cá, mas esse ponto aqui continua sendo muito importante como resistência. E o rompimento desse patamar pode levar o dólar a fazer um movimento importante. Olhando aqui, tem duas faixas de resistência, tá? Esta em 4.042 e depois esta em 4.069. Mas se o dólar vai além desse ponto, começa a aumentar as chances de ele dar continuidade ao movimento e buscar a faixa lá dos 4.150. Vamos ver. Se ele acelerar forte aí, pode desconfigurar um cenário confiável para a venda no gráfico diário, tá? O juro
teve um leve dia de queda, o viés é baixista, acredito que vai se testar a média móvel de 200 aqui. Então teve rompimento, pullback, e agora se espera que o mercado caia em busca deste ponto. Bom, indo para as ações, a Vale abriu numa boa alta, mas de novo formou um candle de pequena amplitude, um candle desconfortável, mas vai reforçando o cenário altista. Tá? O importante é que a Vale não venha a vir abaixo, não venha abaixo, né? Não venha abaixo dos 7,13. Tá? No intraday, o papel andou de lado o pregão inteiro e no finalzinho teve uma pressão vendedora. A Vale 3 ficou um pouco mais, definiu um ponto no intraday um pouco mais claro em 10,78, que se for rompido abre espaço para day trades, inclusive amanhã. E se a gente tivesse tempo de pregão, esse rompimento aqui poderia ser trabalhado numa venda para fechar esse gap. Uma barra forte, rompeu na mínima do dia, a média de 21 períodos já não era mais obstáculo, a gente operaria principalmente pela perda dessa mínima com alvo aqui na linha d'água. Mas como o pregão fechou, o humor pode mudar completamente amanhã. Do ponto de vista de gráfico diário, a expectativa é de alta. Tá? Junto com a Vale, a gente tinha a BRAP, que deu uma boa sinalização de compra, inclusive, com o fechamento de sexta-feira, convidava uma nova compra na superação da máxima então, de sexta-feira. Essa superação houve, mas o mercado pulou a entrada. A mínima do dia ficou a 2,4%. É demais, eu não aceito essa diferença. Tá? O papel abriu com 5,5% de alta. Não é um candle bonito, mas minha expectativa segue sendo de alta em busca da faixa aqui dos 4,24, 4,25. Petrobras está trabalhando aí dentro desse retângulo. O viés segue sendo baixista, um papel que está perigoso de operar do ponto de vista de swing trade. A gente precisa de uma definição, ou rompimento de suporte, ou rompimento da resistência, sendo que o papel tem uma configuração que está mais apta, infelizmente, de oferecer um bom rompimento para baixo. Tá? PTR3, mesmo cenário. Ambev, a expectativa é altíssima para a Ambev, ela acionou uma comprinha na superação dessas máximas aqui, acredito que vai vir buscar os 18,67, 18,70. O candle de hoje não é bonito, mas a expectativa é de alta para o papel. No setor de siderurgia, Gerdau não fez nada de muito interessante hoje, não sinaliza nada. CSNA 3 também não. Usim 5 também não nos oferece nada de mais importante aí. No setor bancário, o Bradesco segue fazendo aquele movimentozinho lateral. O que nos interessa aqui é o rompimento dos 20 com 30. Se isso acontecer, provavelmente a gente vai ter uma bela oportunidade de compra, de swing trade. Itaú caiu um pouquinho hoje, segue dentro desse padrão de contração. Não tem nada a ser feito com segurança. Aqui dentro, o que a gente aguarda é o rompimento do topo de fevereiro. Se isso acontecer, permitiria a compra. Banco do Brasil, o papel, como eu venho dizendo na minha leitura, está mais fraco. Hoje não gera nada, é outro papel para ficar de fora, até que ocorra o rompimento desse topo ou o rompimento desse fundo. Seguindo no setor bancário, BBTG 11 ficou interessante o pregão de hoje. A gente veio testar esta LTA, a gente tem aqui desenhado um canal, essa linha de retorno ainda não foi testada, tá? Mas de qualquer forma a gente tem um zigue-zague ascendente, isso aqui é um pivô de alta, que foi rompido mais claramente, né, mais firmemente aqui no dia 1º de fevereiro, isso aqui me parece um pullback, já poderíamos, né, trabalhar uma compra aqui por pullback. É claro que a gente não usa stop abaixo da mínima desse candle, né? Geralmente se trabalharia o stop abaixo da mínima deste candle aqui do dia 26. Hoje o mercado é uma balançada, não chegou a bater naquele stop. Pode ter estopado entradas aqui, mas o candle tem uma cara boa para retomada de entrada de compra na superação dessa máxima. Tá? O ideal ainda seria trabalhar um stop abaixo 15 com 18. Alguém que queira um pouco mais de certeza poderia esperar o rompimento dos 17,50. Se esse rompimento acontecer, a gente teria um bom espaço, tanto pela simetria quanto pela própria projeção de canal de alta, a gente teria um bom espaço para o papel subir. Então vale a pena monitorar
BBTG de perto. BTOW rompeu na sexta-feira, parecia um rompimento importante. O papel teve uma queda hoje de 3,6%, não foi suficiente para buscar RP. A RP, para quem vendeu e usa volatilidade, é de 5% mais ou menos. Tá? Então a gente já fica próximo da RP. O papel está com cara de dar continuidade ao movimento de queda. Lembrando, né? Rompeu essa zona primária de suporte e agora o próximo fundo a oferecer algum suporte é o fundo de 2013, que está lá longe, lá no 6,35. Com gás, nós vimos que o papel bateu numa zona de resistência, né, a projeção dessa barra elefante de ignição, junto com a média móvel de 200, a gente esperava um movimento de queda. O papel ainda não caiu, hoje faz um novo candle baixista. Talvez a gente tenha aí algum movimento corretivo. Se o papel não fizer isso e acabar rompendo essas máximas aqui, a gente teria aí provavelmente um mastro bandeira e seria um novo sinal de compra. O último foi essa barra de ignição. CEL 3 está mais interessante do ponto de vista intraday, como a gente já vinha falando. Hoje não fez nada de muito interessante do ponto de vista gráfico diário, mas o intraday, olha só como é que está o papel. A gente tem um cenário meio de triângulo altista, mas o importante é essa resistência que a gente tem nos 30. E olha como as bandas são estreitas. Esse papel vai dar porrada para algum lugar. E pro lado que der, provavelmente vai dar boa oportunidade de trade. O mercado anda bem bom, né, em 2016 para day trades. CETIP vem andando dentro de uma grande congestão após o gap de novembro. Está no meio da congestão, em termos de swing trade não gera nada. Mas hoje no intraday ofereceu uma entrada muito fácil, muito clara no candle aqui das 3h30. É um rompimento tanto de um primeiro movimento quanto de um power breakout. A entrada aqui nos 37,20 e poucos ofereceu 1,65% de ganho, que é bastante em relação à volatilidade do papel. A gente teve vários trades bons no pregão de hoje, mas eu vou seguir em ordem alfabética. Ecor 3. Alguns faróis atrás, especificamente no farol do dia 3 de fevereiro, eu mencionei que Ecor 3 e Brasil Foods estavam com uma cara boa para um movimento de alta. Principalmente a Ecor 3. Né? O papel fez um movimento, parece pequeno, mas foi de 7%, o que foi o suficiente para buscar o alvo da volatilidade, que seria de 5,15%. E o candle de hoje muda o cenário. A gente tem um pequeno zigue-zague descendente, esse candle aqui é sólido, teve entrada de bom volume no pregão, que não tem tanto volume, então fica com uma cara de venda por correção, se a mínima de hoje for perdida. Tudo muda se o mercado inverter e conseguir romper a máxima do dia 5. Mas por enquanto a Ecor 3 ficou com uma cara de venda. A Brasil Foods, desde então, também vai desenvolvendo um movimento de alta. Na verdade, já teria cumprido o alvo e já teria encerrado a posição. Tá? Mas esse papel não está gritando uma venda, acredito que continue um movimento de alta para testar as proximidades de 54, que é esse suporte rompido, como resistência. Lilis Blanc, que agora mudou o nome pelo que me falaram, tá como reserva, alguma coisa assim, né? Ou não, sei lá, tanto faz. Importante é que esse papel, na sexta-feira, conseguiu romper a máxima do dia 4, que era uma zona de resistência, inclusive pela média móvel de 200, ficava com uma cara de massa de bandeira. Fica muito perigoso, na minha leitura, na minha forma de ver o mercado, para montar posições de swing trade, mas é papel para a gente acompanhar no intraday. No intraday dá para operar esses papéis mesmo eles estando muito sobrecomprados ou em outros cenários muito sobrevendidos na periodicidade diária. Desde que no intradiário a gente veja um sinal sem estar sobrecomprado, sobrevendido. E a Lilis 3 deu um rompimento bem bonito aqui, parecido com o que nós vimos em CETIP. Foi um movimento de 14% de alta. Além da Lilis 3, nós tivemos a MGLU3, que já na sexta-feira nós identificamos como um papel interessante para uma compra dada a barra de ignição. Então a superação da máxima que gerava entrada e
realmente foi um bom dia, o papel subiu quase 14% e deve prosseguir nesse movimento de alta para buscar o topo de janeiro e talvez romper esse topo de janeiro. Nesse caso, o próximo alvo seria a média móvel de 200, que está próxima a R$21. No gráfico de 15 minutos, aqui ficou um pouco mais complicado. A gente teve uma barra elefante no início do dia, que ficava muito distante da média móvel de 21 períodos para ser operada, então a gente buscou um gift. Só que o gift não fez o movimento ideal, né? O movimento ideal é que venha testar a média móvel de 21 períodos para a gente buscar a entrada. Então uma entrada aqui era possível, mas era mais arriscada. Se não fez uma entrada aqui, a gente teve um power breakout sendo acionado próximo das 4 horas, e esse papel conseguiu gerar um movimentozinho de pelo menos, para uma entrada mais atrasada, uns 4,8%, 5%. Tá com cara de prosseguir o movimento. Mais fácil que Magazine Luiza, nós tivemos PDGR. PDGR, lembra que a gente teve uma compra aqui, né? Até agora essa compra não foi encerrada, porque não teve nenhuma perda de mínima. E hoje o papel rompe essa consolidação, que está com toda a cara de massa bandeira. É um papel que está sobrecomprado, mas eu acho que vale a operação. No intraday, PDGR deu um trade muito bom. Todos esses trades a gente conseguiu pegar ali no LS Live. Então a gente teve o rompimento às 4h15, o papel chegou a bater uma alta de 10% em relação a essa compra e não perdeu nenhuma mínima em nenhum momento. Então o sujeito que entrou conseguiu carregar até o leilão com toda a facilidade. Está com cara de dar continuidade de movimento de alta, provavelmente para buscar a média móvel de 200 como alvo. MIUS 3, eu venho acompanhando esse papel de perto, esperando pelo momento que ele rompa essa faixa de resistência entre 2,78 e 2,85. O papel chegou a romper no pregão de hoje, acabou recuando um pouco antes do leilão, então não ficou um rompimento claro. Mas a gente tem que ficar bem atento. Na minha opinião, já vale, tá? Já teria um sinal razoável, tá? Se no pregão de terça-feira o mercado superasse a máxima de hoje, eu acho que já daria para montar a posição de swing trade com stop abaixo da mínima de hoje, tá? Sendo mais agressivo. Se o papel conseguir fechar acima dessa zona, idealmente acima da máxima de hoje, acima dos 2,96, eu veria nisso um novo sinal de rompimento. Mas acho que já dá para ser um pouquinho agressivo na MIUS 3. Aqui para mim não ficou tão claro uma entrada, pelo menos não me chamou a atenção no intraday. Olhando agora a gente poderia ver nisso uma barra de ignição, mas no ato mesmo eu não identifiquei. Ainda falando em papéis que eu considero tosqueiras, PRML3, pessoal. Esse papel nós mencionamos com a compra possível no dia 28 de janeiro, mas eu acho que ficou com no máximo um C+, não teve uma nota B aqui. O papel fez um movimento de alta, fez uma correção e agora rompe. Isso é um pivô de alta e essa resistência aqui, né, também está sendo rompida. Tem um volume consistente. Tá? E a gente tem amplo espaço para o papel subir até os 11,20. Então essa é uma compra que eu considero bem interessante de ser feita. PDGR é mais agressivo, é mais arriscada a entrada. Tá? PRML me parece um gráfico um pouco mais comportado. Aqui PDGR já está muito esticado, aqui o papel não está esticado. Vamos ver o índice de afastamento. O índice de afastamento está ali em 28,90, mas os picos mesmo desse papel é bem acima, é lá nos 70. Então eu vejo sim aí um ótimo rompimento. Quem mais? Profarma. Nós vimos na sexta-feira que a Profarma tinha atingido o alvo desta barra de ignição, né? E também uma resistência deste fundo primário. Era esperado entrada de pressão vendedora e entrou mesmo, com um volume importante. Se houver a perda da mínima, a gente tem aqui um dark cloud, se houver a perda mínima na terça-feira, o papel pode haver um movimento de queda. Mas eu não me arriscaria a vendas no cenário atual, ainda mais nesse tipo de papel. Tá? Mas se espera sim uma correção. E se em algum momento a gente tiver o rompimento dessa faixa dos 5,51, provavelmente o papel vai dar mais uma puxada para cima, em busca daí, provavelmente da zona entre a média móvel de 200 e o topo de novembro. VVAR11, outro papel meio tosqueira. Nós vimos uma compra, essa muito bem avaliada no dia 2,
o papel foi embora, bateu no topo de dezembro, fez uma pequena correção e agora está querendo, não ficou ainda 100% claro, tá? Essa sombrinha aqui para segurar que não foi rompida. Mas o papel tá com uma cara que vai embora. A gente teve o rompimento de uma cunha, né, de alta, e o esperado seria que o mercado viesse buscar o topo de outubro. Lembra que lojas Renner recentemente fez esse movimento. Cunha, né, de alta, que foi rompida mais claramente aqui, buscou o ponto extremo da cunha. Tá, então é isso que eu espero que VVAR11 faça, e esse ponto extremo, deixa eu até puxar para cá, é a faixa do 5,21. Eu vejo entrada em VVAR11 na superação dessa máxima. E é papel também para acompanhar no intraday. Se tiver aí um sinal, a gente pode buscar day trades. Por fim, Rapid 4. Rapid 4 já tentou o rompimento dessa zona de suporte na sexta-feira, mas o leilão botaram o papel para cima. Então a gente não teve a venda. No método Leandro foi vendido a Randon, mesmo o candle feio, porque foi antes do leilão. Hoje o papel cai de novo e agora confirma o rompimento. Fecha abaixo desse fundo, dentro de uma forte tendência de baixo, e rompe inclusive a sombra de sexta-feira. Então aqui a gente tem uma sinalização baixista. Eu espero que o papel caia nos próximos pregões, dado o rompimento que tivemos. Então, essas foram as movimentações. Deixa eu até mencionar também o milho, né? O milho se aproximou bastante da resistência aqui do topo de janeiro. Na sexta teve compra para o rompimento de pivô e seria muito prematuro tentar sair. Não acho que aqui seja ponta para vender. O milho pode até fazer algum recuo, mas eu acho que agora ele engrenou pela média móvel de 9. Eu não sairia se não fosse pela média móvel de 9, ok? Então agora sim, acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu vou finalizando por aqui. Agradeço a audiência de vocês e até amanhã.